Neemias capítulo 3, verso de número 3 diz assim: E a porta do peixe edificaram os filhos de Asenaá, a qual emadeiraram e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. Para quem estava aqui na semana passada, culto de ceia, e eu não sei se os irmãos já perceberam, mas parece que o culto de ceia ele sempre enche mais do que a normalidade. Parece que no culto de ceia as pessoas têm uma certa reverência, uma certa procura, e no culto de ceia em si parece que as pessoas elas vão mais, então o nosso tempo ele fica muito mais cheio. Só que nos esquecemos que ceiar é em todos os momentos, pois o ato da ceia é um ato de celebração onde eu vou lembrar da morte do Cristo, da ressurreição do Cristo, do sacrifício de Cristo, e em todos os cultos, em todos os momentos da minha vida, eu preciso andar desta forma, lembrando da morte, da ressurreição, pois senão a nossa vida não tem gratidão, ou pois senão talvez a nossa vida também ela perca parte do sentido da existência. E na semana passada, quando eu estava voltando de um período de retorno de férias, quando eu estava retornando desse período de férias, nós iniciamos falando sobre reconstruções de muro, falamos sobre a reconstrução do muro de Jerusalém, a reconstrução das portas de Jerusalém, e nós falamos um pouquinho sobre a porta das ovelhas, trazendo ali o significado da porta das ovelhas, e no final da mensagem eu perguntei para os irmãos da seguinte forma: que tipo de igreja nós queremos ser? E eu disse aos irmãos, baseado nessa pergunta coletiva, eu respondi de modo particular, e disse que a minha pergunta, que tipo de igreja eu, Rodrigo, gostaria de ser, que tipo de igreja eu gostaria que a nossa Lagoinha, a Igreja Batista da Lagoinha em São Miguel Paulista, gostaria que ela fosse, eu gostaria que fôssemos a porta das ovelhas, pois todas as pessoas que viessem a passar por nós, o meu desejo, o meu anseio é que elas saiam de modo diferente da maneira como elas iniciaram passar por nós. E isso me traz à memória uma frase de Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa de Calcutá disse que nós não podemos permitir uma pessoa sair da nossa presença da mesma maneira que entrou. Repito, nós não podemos permitir com que uma pessoa saia da nossa presença da mesma maneira que entrou. Por isso nós começamos a falar sobre os muros, a reconstrução dos muros da família, das emoções, da fé e de tantas outras coisas mais que você e eu precisamos reconstruir nestes muros, nesta vida, nessa existência, nessa peregrinação. Bem sei eu que nós estamos, segundo a Lagoinha de um modo geral, no ano da provisão. Entretanto, eu gostaria de mudar isso, eu gostaria que fosse o ano da nossa reconstrução, a reconstrução das bases do nosso ministério, a reconstrução das bases da nossa fé, em vez de superstições e movimento, a reconstrução de uma família sólida, a reconstrução na palavra de Deus, a reconstrução. Eu gostaria que o ano da Lagoinha São Miguel Paulista fosse o ano da reconstrução, pois se você ler a frase que está escrita na bandeira do Brasil, ordem e progresso, você vai entender que para ter progresso é necessário ter uma ordem. Então, se você quer ter uma provisão, você precisa primeiro organizar, reconstruir, colocar as coisas no lugar. Aí sim você vai ter uma provisão, aí sim você vai ter uma providência. Quando eu falo simplesmente de uma provisão, parece que é como se Deus tivesse a obrigação de fazer uma mágica por mim, e não é assim que funciona. Já falei no início, quando subi aqui, Deus trabalha em cooperação. Então que possamos fazer a nossa parte, reconstruir o que nos cabe, ser alerta para o que nos cabe, para que Deus, Ele venha fazer a parte que lhe cabe. Quando falamos dos muros de Jerusalém, os muros de Jerusalém, eles foram destruídos por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Este episódio de invasão de Jerusalém, de invasão de Israel, de destruição das portas, destruição dos muros, ocorre no livro do profeta Jeremias. E quando nós olhamos para este episódio, onde as pessoas são levadas cativos, lá em cativeiro, lá em terra estranha, lá na Babilônia, agora Israel precisa se armar, Israel precisa se defender,
defender, justamente porque há agora uma lei de genocídio, uma lei de extinção dos judeus. Então Deus agora levanta uma rainha, a rainha Hadassa, a rainha Esther, para poder proteger a etnia de Israel em terra estranha. Mas a cidade está desolada, a cidade está destruída, os muros estão arruinados, as portas estão em ruínas. E agora então Neemias é compelido pela dor. E aqui eu quero abrir um parêntese e te dizer: quando é que você e eu começamos a reconstruir muros na nossa vida? Quando bate a dor, quando você se revolta, quando você literalmente percebe que não dá para ficar mais daquele jeito, quando você tem indignação no coração devido à circunstância em que está vivendo. Por isso você se rebela, por isso indignado você se levanta, por isso indignado você toma uma atitude. Enquanto você e eu continuarmos aceitando as coisas na nossa vida como normal, o filho é mal criado mesmo, é adolescente mesmo, não está indo para a igreja mesmo, e tudo o mesmo, e o mesmo, enquanto nós continuarmos aceitando a normalidade, possa ser que você não se revolte, a consequência disso não seja o restabelecer dos muros em nossa vida. Então, para reconstruir muros, é necessário indignação, é necessário revolta, é necessário atitude, é necessário estar compelido pela dor. E foi isso que aconteceu com Neemias. A cidade estava destruída, e agora, depois do episódio de Esther, Neemias sente a necessidade, ele sente a dor, ele se revolta e vai falar com o rei, espera a oportunidade, fala com o rei, e o rei lhe concede o desejo de voltar e reconstruir os muros de Jerusalém e as portas de Jerusalém. O que é interessante é que quando eu trago à memória a disciplina geografia, que eu dava aula na escola, a geografia ela tem dois episódios, o episódio descritivo e o episódio reflexivo. Por descrição, por exemplo, vamos descrever Lagoinha, São Miguel Paulista, a igreja da Parede Preta. A igreja onde o LED fica piscando e às vezes não funciona. A igreja que precisa de muitos investimentos. A igreja que precisa de mão de obra. Uma igreja onde os irmãos quase não passam calor, quase ninguém se abana aqui. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou descrevendo a Lagoinha Batista de São Miguel Paulista. Porém, a reflexão seria: por que optamos pela cor preta? Por que não tem mão de obra? Por que não consegue sanar com os investimentos? Isso é reflexivo, porque eu passo a pensar. E quando eu olho para Neemias, a sua liderança, o escritor de Neemias, que escreveu o livro de Neemias, eu vejo que tem muito disso. Tanto reflexão, como também descrição. Pois quando você lê o livro de Neemias, o autor do livro de Neemias, ele é muito descritivo. Ele descreve a reforma com muito detalhe. Cada porta, o ferrolho, quem foi, que família que foi, quanto tempo que trabalhou. Ele mostra a liderança de Neemias de uma forma muito versátil. Neemias sabe resolver muito bem os problemas que surgem. Então tem Sambalate, tem Tobias que está lutando contra aquele ministério, lutando contra aquela obra. Neemias então fala para uns pegar espada, os outros pegam enxada, os outros pegam a colher de pedreiro, os outros mexem a argamassa. Então ele divide a tarefa, ele delega as tarefas, e automaticamente toda essa versalidade traz união com propósito para a reconstrução. Então, em Neemias, no livro de Neemias, eu vejo muito da reflexão, eu vejo muito da descrição. E quando olhamos para a geografia, isso me traz à memória as cidades planejadas. Não sei se você já teve o privilégio, por exemplo, de viajar para Brasília. Brasília, no Brasil, é uma cidade planejada. E quando falamos de cidade planejada, estamos falando daquela que foi arquitetada, que foi desenhada, que foi literalmente planejada. E quando eu olho para Neemias na reconstrução de Jerusalém,
Me parece que Jerusalém foi planejada, arquitetada. E por quê? Porque cada porta tinha um nome, cada porta tinha uma finalidade. Por exemplo, a porta das ovelhas era o lugar específico por onde as ovelhas entravam para o sacrifício. A porta velha já era o marco histórico da cidade, pois foi onde a cidade de Jerusalém, ela foi erigida, ela foi construída, ela nasce. A porta das fontes já é o lugar boêmio, é o lugar de encontro, é o lugar de comungar, da comunhão, onde ali você encontra pessoas para conversar. Era uma região hídrica, onde as famílias se encontravam. A porta de Efraim já é uma porta que demonstra o crescimento, o desenvolvimento, a mão de Deus abençoadora em meio ao caos. E em Neemias capítulo 3, verso de número 3, o que encontramos? Uma outra porta, a porta dos peixes. E esta porta tem uma história, um enredo um pouco meio conturbado, porque esta porta foi destruída pelos assírios quando invadiram Israel. Depois ela foi reconstruída e destruída pelos babilônicos quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém. Depois ela foi reconstruída e destruída novamente em 70 depois de Cristo, quando o imperador romano Tito invade Israel e faz um massacre, um genocídio em judeus. Hoje nós não sabemos onde fica bem essa porta. A única coisa que sabemos é que fica mais ou menos ao norte. E talvez essa porta venha a ser a porta de maior prestígio, de maior finalidade das portas que tinha nos muros de Jerusalém. Por quê? Porque é nesta porta que tínhamos uma vasta entrada e saída de mercador, segundo escreveu Neemias, capítulo de número 13 e verso de número 16. Também habitavam em Jerusalém tírios, que traziam peixe de toda mercadoria, e vendiam no sábado aos filhos de Judá, e também em Jerusalém. Então, por que essa porta é uma porta importante? Porque era uma porta comercial. Entravam mercadores de diferentes regiões do Oriente Médio, e entravam diferentes mercadorias por essa porta. Então, esta porta, a porta dos peixes, seria a porta de entrada da alfândega, a porta de entrada de produtos internacionais, a porta de entrada de produtos nacionais. Tudo que era mercadoria e comercializado em Jerusalém entrava nesta porta, inclusive peixes do Rio Jordão, peixes do mar Mediterrâneo, peixes também do mar da Galileia. É nesta porta que nós vamos encontrar algo inusitado. Em Sofonias, capítulo de número 1, verso de número 10, alguém dá um grito nessa porta, para dar como exemplo de que uma profecia iria acontecer. Sofonias assim escreve: e naquele dia, diz o Senhor, Sofonias 1:10, far-se-á ouvir uma voz de clamor desde a porta do peixe, e o uivo desta cidade baixa, o grande quebrantamento desde os outeiros. O profeta está sendo usado para falar sobre algo, um quebrantamento, uma reforma. E essa profecia ia se cumprir. E quando ela se cumpria, alguém iria dar um grito na porta, demonstrando que isso iria acontecer. Agora a pergunta que surge é: o que essa porta tem a ver conosco? Por que foi descrito tudo isso? O que ela significa? Como podemos parafrasear e tentar contextualizar para os nossos dias a porta dos peixes? E acredito eu que quando olhamos para a porta dos peixes, a palavra peixe, ela tem um significado na Bíblia, pois a Bíblia fala de animais, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. Agora, quando nós olhamos para o Novo Testamento, é aí que nós vamos encontrar, mais especificamente dentro do no livro dos Evangelhos, o significado de peixe. O que é que peixe de fato significa que você e eu podemos adaptar para as nossas vidas. E para poder explicar o que é que peixe significa, nós temos que ver a trajetória. Jesus, ele surge na história, e quando ele surge, ele diz algo. Marcos capítulo de número 1 e verso de número 15. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho.
Então tudo começa, para entendermos o que significa peixes, tudo começa quando Cristo ele chega e ele diz: o reino de Deus chegou, o reino de Deus está aqui, o reino de Deus está próximo. E para explicar a finalidade deste reino, este mesmo Jesus diz em Lucas 4,18: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos, e a restauração de vista aos cegos, e a pôr em liberdade os oprimidos, e a anunciar o ano aceitável do Senhor. Então aqui, nós temos que pensar, libertar, curar, trazer esperança. Existe uma demanda, e a Bíblia demonstra bem claro que devido aos milagres que Jesus fazia, os pães que multiplicava, as pessoas que curava, as palavras que falava, a multidão se aglomerava ao redor de Jesus. Pois quem é que não tem problema? Quem é que não precisa de uma resposta, que não precisa de uma provisão, que não precisa de uma multiplicação? Quem é que não precisa de alguma coisa? E se tem um cara que está fazendo isso no nosso meio, todo mundo começa agora a se aglomerar diante desse cara. Então o reino de Deus novamente precisa de mão de obra. O reino de Deus precisa de discípulos deste mestre chamado Jesus. Então Jesus começa a andar pelas ruas de Jerusalém, de Israel, e começa a fazer o comissionamento, chamar pessoas para trabalhar no reino. É o que escreve, por exemplo, Mateus capítulo número 4, verso de número 18. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu os dois irmãos, Simão chamado Pedro e André, seu irmão, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim a comissão, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E aqui, na expressão de Jesus, vinde após mim, eu vos farei pescadores de homem, encontramos o real significado de peixes. Jesus está usando de uma figura de linguagem para demonstrar que a raça humana é como se fosse peixe. Você pesca seres humanos com uma determinada varinha, com uma determinada isca. A isca, a varinha é o evangelho. As iscas ou as varinhas que pescar são justamente os dons, os talentos que Deus te deu. Então, quando Jesus olha para Pedro e André, Jesus, ele diz: vos farei pescadores de homens, para ressignificar o conceito da vida daqueles homens. E é o que Jesus faz. Porque você e eu, irmãos, estamos ligados no automático. Você veio para a igreja, acordou não sei que hora. Eu acordei 7 horas. Aí fui fazer o café, vim para cá. Aí daqui nós vamos comer alguma coisa, ou a gente procura a casa de alguém para comer. A gente parte do pressuposto de ser a sogra ou a mãe. Não deu certo, a gente vai na casa de um irmão, conversa um pouco mais para ver se rola alguma coisa aqui. Aí depois, se você vier à noite, você tem que se programar para vir à noite, senão você vai dormir, você vai assistir os seus programas, já está tudo cronometrado. Tudo cronometrado. Aí você dorme, acorda no horário de sempre, levanta, faz o café de novo, leva a criança para a escola, aí você vai trabalhar, e lá no trabalho as coisas se repetem, é cronometrado. Você e eu estamos vivendo meio que no automático. Então quando Jesus ele vem dizer assim: eu vos farei pescadores de homens, Jesus está querendo trazer algo transcendental. Veja bem, porque Pedro e André, eles estavam vivendo para eles, nesse automático, trazendo o sustento para eles, vivendo para a família deles, para comprar coisas para eles. E isso não tem nada de errado. Você tem que trabalhar para você, para a sua família, porque a igreja não vai te dar esse sustento. Tem muitos que estão enganados, querendo trabalhar no reino de Deus, pensando na igreja como um lucro, pensando na igreja como uma maneira de ganhar um salário. Mas aqui nós não temos essa condição.
E automaticamente você precisa trabalhar para você, para pagar as suas coisas, preencher as necessidades da sua família. Só que Jesus vem e diz: não é só isso. Não é só isso. A vida não é só feita desta área social de obrigação para você. Existe algo mais, existe algo além. Eu vou trazer um sentido maior para você, pois este sentido social de obrigação, às vezes dá desânimo, ou você não sente desânimo pela rotina. Ou será que você nunca orou pedindo para Deus uma coisa nova? Deus, eu estou há 20 anos trabalhando nesse negócio, há 10 anos fazendo a mesma coisa, há 5 anos acordando no mesmo horário, eu queria algo novo, Deus. Nós gostaríamos de algo novo. E quando Jesus diz: eu vos farei pescadores de homens, Jesus está trazendo um novo sentido, ressignificando, trazendo algo transcendental. Enquanto vocês estiverem trabalhando para vocês, pesquem, lança rede, falem do Evangelho, viva o Evangelho. É isso que quer dizer quando Jesus diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. A expressão correta não é ide, é indo. No original grego é indo. Enquanto você está indo para a empresa, enquanto você está indo para a faculdade, enquanto você está indo para o teu serviço, enquanto você está indo para qualquer lugar, pregue o Evangelho. Seja um pescador de homens. A grande pergunta aqui que eu vejo é: como é que nós podemos pescar homens neste oceano de oportunidades e tentações, irmãos? Como? O mundo está muito atrativo. O mundo está extremamente atrativo, tentador. Como é que podemos pescar pessoas neste oceano de tentações e atrações? Como é que podemos pescar pessoas no mar das incertezas, da dúvida, de tantas vozes? E aqui eu quero deixar algo bem claro para você. Primeiro, nós não estamos concorrendo com o mundo, pois a concorrência faz parte do capitalismo. Concorrência não faz parte da igreja. Concorrência não faz parte do departamento, não faz parte do Evangelho, não faz parte da igreja. Concorrência não cabe dentro da igreja. Nós não estamos concorrendo com o diabo, nós não estamos concorrendo com o mundo. Nós estamos aqui para ser luz, e a luz brilha por si só. A verdade do reino de Deus se autoimpõe, a verdade não precisa ser imposta. A verdade, por ser verdade, ela se autoimpõe, é natural. Nós não precisamos fazer esforço. Em primeiro lugar, nós estamos aqui para concorrer com ninguém. Em segundo lugar, isso me faz lembrar do que Salomão escreveu em Provérbios 11:30. O fruto do justo é árvore da vida, e o que ganha almas é sábio. Como é que podemos tentar ganhar as almas? Com sabedoria, não com imposição. Com amor e não com imposição. Com compreensão e não com imposição. Com ouvir mais do que falar. É assim que nós ganhamos almas para Cristo. Então eu te pergunto: o que é feito da vara que Deus te deu? O que é feito da isca que Deus te deu? E por isca e vara, dom, talento. O que é feito da força intelectual, emocional, psicológica, financeira, do dom espiritual? O que é feito do que Deus entregou nas tuas mãos, que está aí guardado? Deus não entregou bens, porque Paulo diz que nós temos em nós tesouros dentro deste barro, pois somos vasos de barro, nós temos tesouros, e esses tesouros são os dons do Espírito. O que são feitos desses tesouros que o Espírito Santo entregou nas tuas mãos? Onde você colocou? Onde você deixou? Onde você guardou? Espero eu que você e eu não sejamos
aquele personagem na parábola dos talentos, que um a Jesus deu 5, o outro deu 2, o outro deu 1, e o que recebeu 1, arquivou, guardou, enterrou. E esse que arquivou, que guardou, Jesus diz para ele: servo inútil. Eu espero que você e eu não possamos ouvir isso das bocas, da boca e dos lábios de nosso Senhor, mas que você possa tirar o seu dom, tirar o seu talento, tirar a sua vara de pescar, tirar a sua isca, para poder voltar a trabalhar com ênfase, com vigor, com autoridade dentro do reino de Deus. É isso que eu espero. Por isso que é necessário reconstruir os muros. Voltando para Jerusalém, voltando para a Porta dos Peixes. A Porta dos Peixes de Jerusalém era o lugar que recebia milhares e milhões de pessoas todos os anos. E isso acontece ainda hoje, pois é um ponto turístico famosíssimo. E quando eu olho para a Porta dos Peixes e para Jerusalém, eu acredito que a Porta dos Peixes de Jerusalém é a igreja, pois a igreja recebe milhares de pessoas todos os anos. Quem é a Porta dos Peixes hoje? A igreja. Quem é Jerusalém hoje? A igreja. A igreja que abre as suas portas para receber pessoas de diferentes faixas etárias, cultura, gênero, questão financeira e tudo mais. É a igreja. Porém, há um perigo, irmãos, desta igreja personificar-se na Porta dos Peixes. Pois eu disse aos irmãos que a Porta dos Peixes é uma porta de comércio, por onde entrava mercadoria e comerciantes. E logo essas mercadorias são produtos. E qual é o problema de uma igreja virar uma porta de peixe? O problema está em você transformar pessoas, que é o sinônimo de almas, em mercadoria. Este é o problema. E eu gostaria que você refletisse aqui e agora. O que é que nós estamos vivendo em solo nacional, dentro de nossas igrejas? Será que poderíamos dizer que as igrejas da atualidade no Brasil são portas do peixe? O problema de ser uma porta do peixe é transformar gente em mercadoria, e tudo que é mercadoria é negociável. O problema em sermos uma porta do peixe é transformar pessoas em produtos recicláveis, onde eu usufruo daquela pessoa, sugo dela a emoção, sugo o psicológico, sugo a força física, sugo as emoções por completo, sugo tudo que tem na conta, no bolso, na carteira, e agora que você nada mais tem, você não serve mais para ficar na nossa igreja. Você não serve mais para tomar posse dos departamentos da nossa igreja, porque você não ofertou, não dizimou, não contribuiu, não tem mais nada a oferecer. O problema de sermos porta dos peixes é comercializar a fé. E o que é que nós temos visto dentro das nossas igrejas, senão um comércio? E é aí que eu encontro Jesus novamente, e Jesus indignado. Um Jesus indignado, e esta é a versão de Jesus que eu já falei para os irmãos que eu mais aprecio, a versão de Jesus homem, 100% homem, mesmo sendo 100% Deus. Pois o templo agora tem comerciantes, se expandiu o comércio, saiu da Porta dos Peixes e migrou para dentro do templo. E agora esse Jesus pega um chicote, o azorrague, o mesmo que depois no futuro iriam bater nele. E esse Jesus indignado, e não com raiva, entenda a diferença, pois a raiva habita na zona da fraqueza do homem. Uma pessoa de espírito forte, sábia, ela não se ira facilmente. A ira habita na zona da fraqueza
fraqueza do homem. Quem está aperfeiçoado em Cristo não se ira facilmente, é calmo, é manso. E Jesus ali não se irou, Jesus se indignou. Não aceitou aquele comércio dentro do templo. E quando viramos porta do peixe, nós passamos a comercializar a fé. Pague aqui para isso, invista aqui para aquilo. E não que não precisamos de oferta, irmão, precisamos, mas a oferta o próprio nome diz, é uma oferta, é voluntário. Não é imposto. Não é um jugo. E o que é que nós temos visto? Como poderíamos denominar as igrejas no Brasil, se não porta dos peixes? E o perigo de sermos portas do peixe é que nós não manchamos o nosso nome somente. Nós manchamos o nome de Deus. Pois quando comercializamos a fé e tratamos pessoas como produtos comercializáveis, nós frustramos pessoas e pessoas ficam frustradas dentro das igrejas e saem procurando outra. Será que este não é o teu caso? Você que já conversou comigo, será que você já não falou algo do tipo? Será que este não é o teu caso? Sai procurando outra porque você se machucou. Você percebeu que você é um número, você percebeu que você é um lucro, você percebeu que você é uma mais-valia, você percebeu que você é um cifrão nos olhos daquela pessoa, então você se machuca. O problema de sermos porta dos peixes é que transformamos Deus em um tirano. E o problema de sermos portas do peixe é que além de transformar Deus em um tirano, a igreja vira um complexo de extorsão financeira. Uma máquina avassaladora de tirar dinheiro e jogar pessoas no lamaçal. Quando nos tornamos porta dos peixes, nós perdemos o sentido de trazer a luz. E permita-me ser ousado, querido, na minha colocação. A igreja passa a viver em trevas. A igreja que deveria ser luz, ela passa a ser trevas. Não é porque pintamos a parede de preto. Quando falo treva, aquilo que é o oposto ao reino de Deus. Nós temos que tratar gente como gente, porque gente como gente é gente igual a gente. Nós temos que tratar gente como pessoas. E digo mais, nós temos que tratar gente como sendo o maior investimento de Deus na terra. Qual o maior investimento de Deus na terra? O ser humano. Pois foi para o ser humano que ele encarnou, que ele morreu, ressuscitou, derramou o seu sangue. Nós não temos o direito de tratar seres humanos como números. Mas se você perguntasse para mim, pastor, então significa que o senhor não gostaria de ser a porta dos peixes? Eu te diria, não, eu gostaria de ser. Eu gostaria de ser a porta dos peixes, como falei na semana passada. Que igreja eu quero ser? Eu quero ser hoje a porta dos peixes. E por que eu quero ser uma porta dos peixes? Eu quero ser uma porta dos peixes diferente. Como eu já preguei aqui aos irmãos dizendo que devemos ser diferentes dos diferentes. Pois quando falamos de um ser religioso, supõe-se que aquele que está na igreja já é diferente daquele que está no mundo. Mas quando Jesus olha para os seus discípulos, Jesus diz assim, se vocês, meus discípulos, se a misericórdia, a graça, o perdão, o amor de vocês, meus discípulos, não exceder a dos fariseus, saduceus e escribas, não vale de nada. Então vamos entender, quem é saduceu, fariseu e escriba? Religiosos. Os crentes da época. Então Jesus diz, vocês têm que ser diferente de quem está no mundo, mas vocês discípulos têm que ser diferente também dos crentes. Por isso que
Se você tiver que optar por uma nomenclatura, opte pela nomenclatura de discípulo de Jesus. Eu sei que tem gospel evangélico, tem o do worship, tem várias nomenclaturas, mas opte por ser discípulo, pois o discípulo é luz. Nem sempre o crente é luz. Porque a Bíblia também diz em Tiago que os demônios temem. Eles creem. E eles são trevas. Então nem sempre quem é crente é luz. Então eu quero ser uma porta do peixe. E te convido a ser uma porta do peixe. Uma Jerusalém, uma porta diferente das diferentes. Para que quando as pessoas chegarem aqui, esses peixes traumatizados encontrem paz, refrigério, cura, salvação para as vossas almas. E é para isso que eu oro. Eu oro para que você e eu sejamos diferentes. Eu oro para que sejamos uma porta aberta no final do túnel, que tenha como sinônimo esperança, onde as pessoas possam de fato dizer, vai lá, porque lá é diferente, lá não é assim, lá não trabalha assado. Que possamos revelar o Cristo, este morto, ressuscitado, ressurreto, estendendo as mãos, abraçando, curando. É isso, e é para isso que eu oro. Deus os abençoe.